Estimados amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes nesta nossa festa de verão da CDU. Uma saudação extensiva aos trabalhadores e ao povo de todo o distrito de Leiria e a todos os que connosco estão neste projeto democrático e unitário da CDU, designadamente os nossos amigos do Partido Ecologista aos Verdes, da Intervenção Democrática e os inúmeros independentes que têm na nossa coligação um espaço privilegiado de participação, debate e realização ao serviço das populações. Permitam-me que faça uma saudação muito especial a todos os candidatos da CDU aqui presentes e, em especial, os cabeças de lista às câmaras municipais de todos os concelhos do distrito, aos quais desejamos, e a todo o coletivo de candidatos e ativistas da CDU, um bom trabalho e êxito nesta importantíssima batalha eleitoral para as autarquias locais. Vamos no bom caminho e temos razões para encarar com confiança esta importante batalha eleitoral. É com muita confiança que vemos que a CDU é uma das primeiras forças políticas deste distrito a ter apresentado todas as suas candidaturas municipais, cumprindo o objetivo de concorrer a todos os municípios do distrito de Leiria. E é com muita confiança que observamos o alargamento das nossas listas, seja no plano do território, onde reforçamos as nossas candidaturas em zonas como a região do Pinhal, interior norte, seja na indicação de muitos cabeças de lista independentes, alguns dos quais são o rosto dos mais importantes batalhas que vamos travar neste distrito, seja ainda no facto de haver uma grande renovação das nossas listas em variados concelhos e termos mais mulheres e jovens a assumirem grandes responsabilidades. São candidatos prontos a servir as populações, conhecedores da realidade, dos problemas e dos desafios em que se colocam ao desenvolvimento de cada um dos seus concelhos e da sua região. Mas permitam-me aqui um parênteses. Há sempre, às vezes, umas aves que percorrem e vão anunciando a morte e o fim do PCP da CDU. Pois, camaradas e amigos, olhando para esta composição das listas, nunca visto em todos os 16 concelhos, é caso para dizer, desiludam-se, desenganem-se. A CDU está aqui com força para afirmar o seu projeto e conquistar votações significativas ao serviço do povo, dos trabalhadores aqui de Leiria. Olhando para os muitos problemas que enfrenta este distrito e em cada um dos seus concelhos, bem percebemos quão importantes são os desafios que temos em mãos e quanto precisamos de lutar para os concretizar. Há problemas que são locais e concelhios que, para a sua solução, solicitam uma intervenção diferente, assente num projeto distinto e alternativo aos que protagonizam PS, PSD e CDS e os seus sucedâneos. Falamos desse projeto alternativo assente no trabalho, na honestidade, na competência, de que a CDU é portadora. Um projeto que não deixa dúvidas quanto ao sentido e rumo da nossa intervenção na defesa do interesse público e das populações. Um projeto de uma força que assume e luta pela participação como um fator essencial de uma gestão democrática, assegurando o envolvimento efetivo das populações na definição das principais opções da política autárquica, nomeadamente no domínio do planeamento, que impulsiona, que se bate pela concretização de uma gestão integrada que assegura a construção de espaços urbanos humanizados, ambientalmente equilibrados e dotados dos equipamentos e dos programas para a sua utilização e animação indispensáveis a uma vida social e coletiva. Um projeto que promove uma gestão do território que, garantindo o desenvolvimento equilibrado, salvaguarda a defesa do interesse público e coletivo da porção especulativa
e defende o espaço público, que fomenta uma política local visando assegurar a valorização cultural e desportiva das populações. Um projeto que não negligencia, antes presta atenção aos trabalhadores das autarquias, defendendo os seus direitos, valorizando o seu trabalho e as condições de segurança em que exercem as suas funções. Um projeto que assume a defesa do caráter público da prestação dos serviços básicos essenciais pela autarquia, desde logo pela recusa da estratégia da apropriação privada desses serviços, nomeadamente a gestão da água, como instrumento essencial de salvaguarda dos interesses das populações. Mas são também candidatos prontos a servir a sua região, procurando dar a mão na procura de soluções para problemas que são comuns e que os resolver. Neste combate pela solução dos problemas regionais, queremos reafirmá-lo. As populações podem contar com os eleitos do PCP e da CDU. Podem contar com a CDU no reforço do SNS no distrito de Leiria, nomeadamente pela construção de um novo hospital no sul do distrito e pela exigência de investimento na rede de cuidados primários. Terão a CDU ao seu lado na defesa do meio ambiente e do património natural, como é o caso desta bela Lagoa de Óbidos, das arribas de São Martinho do Porto, do Rio Lis ou do promontório da Nazaré. Podem contar connosco na incansável luta pela defesa da floresta, seja do Pinhal de Leiria, imagem da inércia do governo e na sua recuperação, seja no norte do distrito, onde 4 anos atrás, após as catástrofes as promessas estão por concretizar, as populações foram esquecidas e se acumulam riscos de novos incêndios. E podem contar com a CDU na defesa do património cultural material e imaterial deste distrito, seja na concretização desse grande projeto que é o Museu da Resistência e Liberdade em Peniche, uma grande vitória. Seja na recusa e luta contra a alienação ou descaracterização do património cultural, como nos mosteiros da Batalha de Alcobaça, seja ainda na democratização da cultura, com o apoio ao movimento associativo que tantos bons exemplos tem neste distrito. Todos podem contar com a CDU nas lutas que são justas, nas quais temos alcançado importantes vitórias, como a da requalificação e modernização da linha do Oeste, arrancada a ferros pela luta, ou a defesa da pesca e dos pescadores deste distrito, que alcançaram recentemente uma vitória com o aumento ainda insuficiente da cota da sardinha e que daqui saudamos. É esta a nossa matriz de identidade, lutar ao lado dos trabalhadores, como temos feito de forma incansável e de que foi exemplo a recente a luta dos trabalhadores vidreiros da Marinha Grande, que aqui já foram referidas. Lutar ao lado da população, unindo forças, construindo unidade, seja na pequena luta pelos chafariz de um lugar, seja nas grandes questões como a defesa do Hospital Termal e dos seus pavilhões, aqui nas Caldas da Rainha. As populações dos concelhos deste distrito conhecem bem a obra feita pela CDU, desde logo no concelho aqui ao lado, Peniche, onde 12 anos de presidência da Câmara Municipal mudaram a face daquele concelho e deram um contributo fundamental para o seu desenvolvimento. Um contributo interrompido há 4 anos, com as consequências negativas para as populações deste laborioso concelho e que resultaram numa gestão errática, sem visão estratégica, sem projeto, em que a grande mudança prometida se saldou na estagnação e mesmo retrocesso, e onde o que avançou foi fruto dos projetos deixados pela gestão CDU. Em Peniche, a CDU, com lista profundamente renovadas e portadora de um vasto património, está pronto para unir novamente aquele concelho e trilhar um novo rumo para Peniche. E o mesmo se pode dizer em relação ao município da Marinha Grande. A vida provou,
depois de mais um mandato do PS, que a sua gestão é um asfixiante vazio de ideias, de vontade e de capacidade para dar resposta a questões que se arrastam há mais de uma década. Uma gestão que em pouco se distingue de outras forças políticas, que está esgotada, que exige uma mudança de fundo, com uma visão e com um projeto articulado de desenvolvimento daquele Conselho, onde seja reposta a gestão democrática, participada e realizadora para a Marinha Grande, só possível com a vitória da CDU. Nós confiamos que as populações destes concelhos vão repor na gestão das suas autarquias o trabalho, a competência, o rigor que a CDU garante e confirmar as atuais maiorias CDU nas freguesias. Tal como temos razão para confiar no reforço da CDU em todos os concelhos e freguesias do distrito onde temos um trabalho meritório, nomeadamente nas duas juntas de freguesia CDU na Marinha Grande e Serra del Rei. Um trabalho meritório, mesmo quando é minoria, como aqui nas Caldas da Rainha, em Alcobaça ou em Leiria. Enquanto voz indispensável na defesa dos interesses das populações, presença necessária para dar corpo a causas e aspirações locais, voz exigente e construtiva para garantir uma gestão transparente e eficaz. A CDU é, sem dúvida, a grande força de esquerda no poder local com um projeto norteado por critérios de interesse público. É esta a contribuição que a CDU se propõe confirmar e prosseguir no próximo mandato nas autarquias locais, pronta com os seus eleitos a assumir novas exigências e acrescidas responsabilidades para continuar a corresponder à alargada confiança que centenas de milhares de portugueses depositam na CDU. Sim, somos de facto uma força com um projeto distintivo e alternativo. Uma força que, como nenhuma outra, assume a defesa do poder local democrático. Um poder local que ainda tem de cumprir no seu edifício constitucional a criação das regiões administrativas, sucessivamente adiada pela mão do PS, PSD e CDS, negando ao país um instrumento capaz de contribuir não só para conferir legitimidade democrática para o desenvolvimento e a coesão territorial, para o aproveitamento das potencialidades e recursos locais, para a modernização e organização de uma administração pública ao serviço das populações. O chamado processo de democratização das CCDRs, que uniu PS e PSD, não é mais do que uma manobra para iludir e justificar a ausência da regionalização, garantindo e perpetuando a perpetuação das políticas centralistas e de comando sobre decisões e processos que reclamam uma participação efetivamente centralizada. Um poder local empobrecido por sucessivos desrespeito da sua autonomia e, em particular, pela liquidação de mais de 1 milhar de freguesias imposta em 2013 contra a vontade das populações que continuam, 8 anos depois, a não ser repostas com o que isso significa de menor proximidade, participação e capacidade de resolução de problemas e de representação e defesa dos interesses populares. Um poder local que, ao invés do reforço dos seus meios, se vê confrontado com um processo de transferência de encargos que, em nome de uma falsa descentralização, visa desresponsabilizar o Estado em domínios e competências que lhe são cometidas, contribuindo não para a resposta efetiva e à efetivação de direitos, mas para a criação de situações de desigualdade do acesso em funções universais, como a saúde, a educação, a proteção social. Sim, não é sério falar de descentralização quando se mantém também as autarquias num lugar menor na gestão dos fundos comunitários, quando se consolida a centralização como método e critério crucial nessa gestão. O PS veio recentemente a renovar a sua devoção à regionalização. Mas trata-se, mais uma vez, de uma solução para adiar. Na verdade, o PS continua nesta, como noutras matérias,
a fazer que anda, mas não anda e não muda. Aliás, se não há regiões administrativas, é porque há mais de 40 anos o PS se alia com o PSD e CDS para o impedir e assim parece querer continuar. O país não precisa de mais adiamentos da regionalização. O país precisa, sem hesitações, de concretizar a regionalização como fator de coesão e desenvolvimento do país, capaz de aproveitar as riquezas e potencialidades de cada região, combater assimetrias, injustiças e desigualdades. Caros amigos, camaradas, as próximas eleições autárquicas constituem uma batalha política de grande importância, pelo que representam no plano local, mas também pelo que podem contribuir para dar força à luta que travamos no plano nacional para melhor defender os interesses dos trabalhadores do povo e do país. Num período onde pesam agravados problemas económicos e sociais, como o desemprego, o retrocesso nas condições de vida de milhares de portugueses, o avolumar dos problemas dos micro, pequenos e médios agricultores e empresários, a precariedade no trabalho e a pobreza cresce, mais importante e decisiva é a presença e intervenção da CDU para afirmar direitos, para responder aos problemas que as populações enfrentam. Todos temos a consciência que na sociedade portuguesa persistem conhecidos déficits estruturais, persistem no plano produtivo, científico, tecnológico, energético ou demográfico, que se foram acumulando em resultado de décadas de política de direita dos governos do PS, PSD e CDS, e que agora se agravaram pelos impactos da epidemia e do aproveitamento que dela tem feito o grande capital para acentuar a exploração. Governos com uma política que desprezou os setores produtivos nacionais, nomeadamente a nossa agricultura, as nossas pescas, a nossa indústria, que entregou os setores estratégicos da economia ao grande capital e ao estrangeiro, que meteu o país num colete de forças de condicionalismos com a adesão ao euro, que o maniataram, fragilizaram, coartaram a sua autonomia e o seu desenvolvimento. Muitos dos problemas estão hoje agravados pela epidemia e pelo aproveitamento que o grande capital dela faz para servir os seus interesses imediatos de acumulação e maximização do lucro, aprofundando a exploração. Os trabalhadores são hoje cada vez mais confrontados com o aumento de práticas e pressões de desvalorização do trabalho, das profissões, dos salários, com a desregulação dos horários degradados, condições de segurança nos locais de trabalho, e está a aumentar a chantagem sobre os trabalhadores com novos anúncios de despedimento coletivo, como anunciam na Altice, que prossegue com o desmantelamento da PT, o Standard, o BCP, entre outros. Mas enquanto os trabalhadores são confrontados com a exploração, injustiças, desigualdades, a riqueza é concentrada nas mãos de um reduzido punhado de grandes acionistas que sugam colossais recursos públicos, acumulam lucros, distribuem dividendos. Em 2020, ano de particular impacto da epidemia, os acionistas do conjunto das maiores empresas, designadamente a nós, a Sonai, a Brisa, a Galp, a Energia, a EDP, os CTTs, a Jerónimo Martins, a Corticeira Amorim, arrecadaram 7,4 mil milhões de euros de dividendos, ou seja, mais 332 milhões do que em 2019. Talvez não seja por acaso que no último ano também se viu crescer o número de multimilionários em Portugal. São mais de 19 mil que se acrescentam à lista, segundo um estudo recente, ao mesmo tempo que temos mais 400 mil pobres. Entretanto, cheirando-lhe a dinheiro fresco da chamada bazuca e com o objetivo de aprofundar os seus projetos de exploração e regressão social, aí temos os grandes responsáveis dos grupos económicos a reforçar a sua intervenção politicamente articulada. Reforço da intervenção articulada bem expressa na recente criação do chamado BRP, a mesa redonda de 42 maiores grupos empresariais, na nova estrutura de cúpula das confederações patronais
e na ação reacionária com a promoção do PSD, CDS e seus sucedâneos Chega e Iniciativa Liberal, bem visível na disponibilidade manifestada pelo Presidente do PSD para avançar com um processo de revisão constitucional visando a subversão da Constituição da República Portuguesa. Processos em que se inserem também as iniciativas com o designado Movimento da Europa e Liberdade, com os mesmos objetivos agregadores dos interesses monopolistas. Entretanto, multiplicam-se as vozes e os escritos dos que sempre fizeram o jogo de tais interesses nos governos e fora deles, afirmando e justificando, designadamente um ex-ministro, que não se pode continuar a dar milho aos pardais, como se os fundos do passado tivessem sido distribuídos para apoiar os pequenos e não para os grandes passarões, como foram. Sim, como se os chamados fundos comunitários, ao longo dos anos, não tivessem sido drenados para os cofres do grande capital nacional e internacional em pagamentos, em lucros, em dividendos ou em juros. Uma imensidão de recursos que, mesmo que fossem para aplicar e distribuir de forma mais ampla, estavam longe de compensar as perdas para o país resultantes da entrada na CE, no mercado único, na moeda única, com a consequente destruição da capacidade produtiva que se verificou e que acentuaram déficits estruturais que hoje queremos e lutamos para superar. As condições e opções determinadas pelas grandes potências que estão por detrás do chamado Plano de Recuperação e Resiliência, mais fazem temer que uma parte importante destes recursos, os do PRR, mas também do quadros financeiros plurianuais, constituam, sobretudo, uma transferência de recursos públicos para alimentar os lucros privados dos grupos económicos nacionais, mas também dos grupos económicos estrangeiros, alemães, franceses e outros, que em Portugal são também financiados por esta via. Não, este não pode ser o caminho. Não queremos que nos paguem para deixar de produzir, porque esse é o caminho mais curto para o definhamento económico e para a dependência do país. E esse é um risco real. Por isso reafirmamos que as soluções para os problemas nacionais não podem ser determinados e sujeitos às lógicas dos interesses dos diretórios das grandes potências. Antes reclamam uma determinação na utilização dos instrumentos ao dispor do Governo, designadamente no Orçamento do Estado, liberto da ditadura do déficit, para alargar e consolidar a produção nacional, para defender e valorizar o trabalho e os trabalhadores, para investir nos serviços públicos, designadamente no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública e nas funções sociais do Estado. Mas desta realidade acumulada, de antigas e novas situações, emergem muitos outros problemas a exigir outras respostas. Emergem os problemas na área da saúde, onde falta a resposta que se impunha para garantir a saúde das populações e levar de vencida o combate à Covid-19, nomeadamente com a grande solução que é a da vacinação de todos, dando-lhe uma outra urgência e um outro rumo. É preciso criar condições para acelerar este processo, dando outra dinâmica à testagem massiva, rastreio de todos os novos casos de urgência, garantir mais vacinas que faltam para andar mais rápido. Está na hora de concretizar a nossa proposta de diversificação da compra de vacinas por parte da União Europeia e do nosso país. Até o próprio secretário-geral da ONU vem confirmar esta necessidade absoluta de conseguir diversificar a aquisição de vacinas, porque esta é atualmente a forma mais segura de combate à própria epidemia e ao seu alargamento. Mas emergem também as dificuldades e mesmo falência de milhares de micro, pequenas e médias empresas e limitações diversas que perduram sobre a realização de inúmeras atividades económicas, sociais, culturais e desportivas. O recente agravamento dos preços dos combustíveis e da energia são mais um fator a pesar nas dificuldades dos micro e pequenos empresários e agricultores
e da população em geral. É inadmissível que, face à atual situação, sejam os grandes grupos económicos que dominam o setor dos combustíveis a ser premiados com lucros adicionais à custa das restantes atividades e das condições de vida das populações. Da nossa parte, da parte do PCP, está decidido, já apresentamos na Assembleia da República uma iniciativa legislativa para a criação de um regime de margens máximas nos combustíveis e uma outra visando travar o aumento da tarifa regulada da eletricidade. Emergem igualmente situações graves de degradação das condições de vida de milhares de portugueses. E seria muito pior se não fosse a ação, se não tivesse sido a intervenção do PCP, com a sua iniciativa e proposta, e a situação seria ainda mais grave que aquela que apresenta. Foi com a intervenção e proposta do PCP que foi possível assegurar, designadamente, o pagamento dos salários a 100% a cerca de 300 mil trabalhadores em lay-off, desde o princípio do ano. Garantiram 1.900.000 pensionistas aumento das pensões. Assegurar os apoios dirigidos aos trabalhadores independentes, sócios-gerentes, pessoas sem proteção social, entre outras. O PCP tem apresentado soluções que, a serem adotadas, responderiam à dimensão dos problemas nacionais e às desigualdades e injustiças que persistem. Nada impedia ao Governo de encetar um outro caminho, não fosse a deliberada opção de não se desamarrar de compromissos que limitam, condicionam e negam mesmo as respostas que não podem ser adiadas. Não só não faz, como mantém nas questões estruturantes uma convergência com o PSD ao serviço dos interesses ligados ao grande capital e da subordinação às imposições externas. Há opções que é preciso fazer, sob pena de se abrir caminho ao agravamento da situação. No plano da valorização do trabalho e dos trabalhadores, com o aumento geral dos salários, do salário mínimo nacional, incluindo dos salários da administração pública, com a revogação das normas gravosas da legislação laboral. Na resposta ao SNS, aos seus profissionais, no investimento em geral, na valorização das carreiras e das remunerações, no incremento do investimento público efetivo, no aumento geral das reformas que não deixe de fora os que mais têm de descontos, na valorização da produção nacional, no apoio à infância e aos idosos. Há alternativa. O tempo é de opções que respondam aos problemas dos trabalhadores do povo e do país. É a isso que o Governo tem de responder, porque o PCP determinará a sua intervenção política sempre assente no primeiro e principal compromisso que temos, que é com os trabalhadores e com o povo português. Caros amigos e camaradas, vamos para estas eleições com confiança de que é possível dar um significativo impulso no reforço eleitoral da CDU e afirmá-la como uma força indispensável e necessária para a defesa dos mais genuínos interesses das populações. Por isso dizemos, com toda a convicção, que em toda a parte a CDU vale a pena. Vale a pena pelo seu caráter distintivo, do seu projeto, pela representação direta que assume daqueles que são direitos e aspirações dos trabalhadores e do povo. Vale a pena pelo que acrescenta de força com mais CDU à luta dos que aspiram também a uma outra política no plano nacional. Sim, vale a pena a CDU. Vale a pena votar na CDU para resolver problemas do nosso sítio onde moramos, onde nascemos, onde vivemos, com esta marca da diferença que existe em relação a outras candidaturas. Até admitimos que hajam bons candidatos noutras listas. Até admitimos boas ideias, mas não tem uma coisa que a CDU tem, que é um projeto, que é simultaneamente um compromisso escrito, garantido com todos os portugueses que querem votar na CDU. Disso garantimos, damos a nossa palavra de honra que tudo faremos
para melhorar a vida dos portugueses, também por via das autarquias locais. Viva a CDU!